Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 28. Gênesis 28, versículo 20. Graças a Deus. Aleluia. Gênesis capítulo 28, versículo 20. Todos encontraram? Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Abra a boca comigo e dê um glória a Deus. Porque a Bíblia diz que os mortos não podem louvar ao Senhor. Então, enquanto temos vida, vamos dar glória a quem merece, a quem honra, a quem tributamos. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der o pão para comer e vestes para vestir. Versículo 21 do capítulo 28 de Gênesis: e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Vamos lá agora em Juízes, capítulo 11. Vamos parafrasear essas duas palavras. Juízes capítulo 11, versículo 30. Quem encontrou vai dando glória a Deus. Quem está feliz dê glória a Deus. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isto será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te rendemos graças. Te pedimos, ó Deus amado, que teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, ó Pai, de maneira poderosa, Senhor, de forma que nós venhamos entender o propósito da tua palavra, da tua mensagem, Deus, para a tua igreja, Senhor. Unge os nossos ouvidos, tira todo o comichão, tudo aquilo que impede, ó Deus, a tua palavra ser semeada em terra boa, Pai, e prepara o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Não o físico, Pai, de que nada vale, mas, ó Deus, o coração espiritual, para que possamos entender qual é o propósito, Deus, da tua palavra, Senhor. Nós oramos, ó Deus, no nome de teu Filho, Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar, dando glória a Deus. Aleluia. Quando nós, primeiro, Gênesis, acabamos de ler sobre Jacó, nós conhecemos, eu creio que a maioria dos irmãos conhece essa passagem, onde Jacó, ele toma o direito de primogenitura do irmão, foge, porque o irmão quer matá-lo, e ele vai para o campo, foge da presença da família, do irmão, e ali então ele começa a ter uma experiência diferente. O temor dele, ainda que tenha temor, ainda que o temor esteja sobre ele, mas do irmão, ele havia no coração dele um temor de Deus. A Bíblia diz, nos versículos anteriores, que Jacó deita em um campo, põe a cabeça sobre uma pedra e começa a sonhar com uma escada. Essa escada ligava ele até os céus, e os anjos subindo e descendo aquela escada, e na ponta da escada, no alto, estava o próprio Senhor. Eu falo que Jacó, ele usurpou o direito do irmão dele, ele trapaceou com a ajuda da mãe, mas uma coisa ele tinha no coração dele, que era, ele sonhava com os céus. Eu vejo isso nessa palavra. É interessante isto. E ele
nós vemos que ele faz um voto com Deus. Mas ele queria a bênção que o pai poderia ministrar sobre ele, que seu pai Isaac, já velho, ministrou sobre ele ali, pensando ser Esaú, teu irmão. Mas a Bíblia diz que Jacó, ele faz um voto a Deus. Nós acabamos de ler esse versículo dizendo: se o Senhor for comigo nessa viagem, me der livramento, me trouxer em paz, não deixar faltar comida, não deixar faltar roupa, não deixar faltar o suprimento, então o Senhor será o meu Deus. E ele termina o voto dele dizendo ao Senhor: e tudo quanto o Senhor me prosperar, tudo quanto o Senhor me der, eu certamente tirarei o dízimo de tudo. Ele fez o quê? Um voto com Deus. É interessante ele fazendo um voto com Deus pelo aquilo que Deus ia dar a ele, poderia dá-lo, poderia entregar nas mãos dele. Hoje eu quero falar com a igreja sobre o voto que muitas vezes nós fazemos. Nós não temos o princípio aqui no ministério de fazermos campanha com voto, nunca fizemos a campanha para fazer um voto, para trazer o voto, para trazer isso no final da campanha, nunca pedimos aquilo que não é segundo a ótica bíblica. Não que quem peça, não estou entrando em detalhe doutrinário de ministérios, eu estou falando do princípio que nós temos aqui. Eu vejo que muitas vezes o homem ele é levado a pecar por voto não executado com Deus, não feito com Deus, não pago a Deus. E aqui nós vimos uma outra passagem em Juízes, onde fala de um homem chamado Jefité. Eu vou chegar no ponto direto que acabamos de ler, o versículo, onde Jefité faz um voto com Deus. Ele fala: Senhor, se o Senhor me entregar os amonitas nas minhas mãos, o primeiro da minha casa que sair, eu o entregarei a ti. Eu consagrarei ao Senhor, eu sacrificarei em holocausto. Ele fez esse voto com Deus. E é interessante quando nós começamos a entender a história de Jefité. Em Juízes capítulo 11, diz assim: então era Jefité, primeiro versículo, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, expulsaram a Jefité e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filhos de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefité e saíram com ele. Acabei de ler o versículo 3 do capítulo 11 de Juízes. Interessante é que, até uns anos atrás, aqui no Brasil, eu estava pesquisando sobre isso, o filho não legítimo era tido como filho ilegítimo. Mas alguns anos atrás, mudou-se a Constituição para que todo filho fosse legítimo. Não existe mais filho ilegítimo. E para Deus também não existe filho ilegítimo. A Constituição brasileira foi promulgada há uns 20 anos atrás para cá, dizendo que já não existe filho ilegítimo mais. Muitos traziam como bastardo: esse aí não é filho legítimo e tal. Não, nasceu das entranhas, né, do pai, nasceu do pai ou da mãe, é filho legítimo. Aqui o pai de Jefité tinha outra mulher, a qual tinha outros filhos, e eles o consideravam como bastardo, como ilegítimo. E nós já falamos isso aqui uma outra vez sobre Davi, onde os bastardos não comiam na mesa, os ilegítimos não tinham porção na mesa, não tinham direito de estar. E os irmãos de Jefité pressionaram de forma que ele sai da terra dele, sai do convívio familiar, perde a característica de família, perde a característica de unidade, de união. E a Bíblia diz que ele foi morar em uma outra cidade, chamada Tobi. E junto a ele, não sei porquê, eu não sei se problema atrai problema, eu não sei se era
o convívio que ele agora começa a ter, ajuntaram-se a ele os homens de pior classe que existia ali. Naquela cidade, Tobi, provavelmente, havia práticas que não eram da vontade do Senhor, havia práticas que não eram da vontade, segundo as leis mosaicas, ou leis de Moisés, que você vai entender mais para frente porque eu estou falando isso, mas então agora ele vive nessa prática, ele vive ali no meio, ele é expulso da sua sociedade, expulso da sua casa, perde todo o direito, a sua autoestima agora está arrebentada, o seu caráter ferido, fora, longe do seu pai, automaticamente também da sua mãe, uma prostituta, não sei quantos homens poderiam ter tido um caso com ela, mas ele sai de tudo isso e começa a ter uma nova vida. Mas a Bíblia fala aqui no capítulo 11, que Israel começa a ser perseguido, Israel começa a ser perseguido pelos amonitas, de forma que já não havia mais rei sobre Israel, já não havia mais quem estivesse no reinado sobre Israel. E a Bíblia diz que os anciãos daquela cidade vai até Tobi, chega lá, pergunta para Jefté se porventura Jefté não poderia ser rei sobre eles, cabeça sobre eles, perdão. E Jefté pergunta: mas eu fui expulso da minha casa, expulso da minha cidade, expulso da minha nação, agora vocês vêm atrás de mim? Homem que sou pequeno, sou insignificante. E os anciãos da terra disse: reina sobre nós, reina sobre nós, você será honrado. E Jefté pergunta: mas serei honrado mesmo? O que eu falar vai ser cumprido? E os anciãos: sim, com certeza, o que você falar vai ser lei. Eu vou ter moral, eu vou ter novamente uma honra naquela cidade. Sim, você vai ter. E os anciãos agora estavam perdidos, estavam sem direção, estavam sem um que reinasse sobre eles. E eu não sei, a Bíblia não relata porquê, mas Jefté foi escolhido. Às vezes Deus confunde, meu irmão, aquele que não é nada para ser alguém na vida. Deus confunde. Muitas vezes Deus tira aquele que pensa que é, para colocar aquele que pensa que não é nada. Você tem, talvez você nessa palavra aqui está encaixando alguma coisa na sua vida. Talvez você foi tirado, você foi levado, você foi expulso, você não foi honrado. Mas o Deus, meu irmão, que pode mudar a situação, Deus que pode mudar a circunstância, Ele está aqui nessa noite para fazer isso, sobre a minha vida e sobre a tua vida. Deus é aquele que muda. E é interessante que, nesse interim, nesse período, Jefté com certeza casa. Jefté com certeza constitui família. Por quê? Porque ele tem agora uma filha, uma única filha. Eu imagino que no auge de Jefté, onde Jefté agora reconhece uma família, Jefté sente-se honrado por ter uma família, um lar. Não é verdade? Meu Deus, o homem ser uma referência de lar é difícil demais. O homem ser referência de um local para que ele possa pousar. Quando nós estivemos fora do país, eu tive uma experiência assim terrível, onde eu nunca fiquei com problema de moradia. Eu nunca tive na minha vida, eu já nasci em uma casa própria, com meus pais. Quando eu casei, eu tinha minha casa própria, tive. Então eu nunca tive um problema de ter que preocupar onde é que eu ia morar. E ali Deus nos permitiu, fora do país, passar por esse vácuo, esse vazio, essa interrogação, onde certo dia Deus, certo tempo ali, Deus nos permitiu passar por isso. Falei: meu Deus, a pior coisa do homem é não ter onde pousar com a sua família, onde estar com a sua família. Mas Jefté agora, eu acredito que ele tem tudo preparado, a sua família, a sua filha, e ele agora reinando sobre Israel. Jefté reina 6 anos sobre Israel. Foi um reinado pequeno, mas um reinado que Deus honrou grandemente. Eu imagino Jefté agora fazendo projetos, porque aquele que não pôde ter uma família, ele não desespera. Quando ele tem Jesus no coração, ele não teve uma família, mas ele começa a profetizar que terá uma família. Ele não teve um exemplo, mas ele começa a profetizar que vai ter, que os filhos vão ser abençoados, que os filhos vão ser mais do que abençoados. É verdade ou não, irmãos? Nós muitas vezes trazemos, antes de Cristo, muitas marcas do passado que traz tristeza. Mas em Cristo, nós trazemos a marca da vitória sobre nossa vida.
Em Cristo nós trazemos a marca do próprio Cristo sobre nossa vida, como diz Paulo aos Gálatas capítulo 6, 17. Eu amo essa mensagem, onde Paulo taxado era de tantas doutrinas do judaísmo. Ele ali deu um basta aos Gálatas e dizendo: olha, que hoje ninguém me inquiete, porque hoje eu trago no corpo as marcas de Cristo. Eu vejo assim que nós, em Cristo, começamos a ter novos projetos, começamos a ter novos sonhos. Amém ou não? Em Cristo, meu irmão, as nossas prioridades são modificadas. Hoje eu estava lendo uma parte do caderno de veículos do Estado de Minas. Eu estava vendo lá que os valores dos jovens estão mudados. E é verdade. Os valores dos jovens hoje estão diferentes dos valores da minha época. Os valores dos jovens hoje, eles preferem mais um smartphone de alta geração do que pensar em guardar um dinheiro para adquirir um carro ou um apartamento. São valores que estão mudados no dia de hoje. Mas quando nós estamos em Cristo, temos a cabeça em Cristo, nós começamos a ter valores que venham ser prioridades na nossa vida. Valores que trazem, meu irmão, não uma felicidade momentânea, não algo momentâneo, mas algo que vai produzir fruto daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Nós não sabemos os projetos de Deus, mas Deus sabe o pensamento que Ele tem a nosso respeito. Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito. Deus tem pensamentos de vitória a nosso respeito. Deus tem pensamento, meu irmão, de abundância a nosso respeito. Deus tem pensamento de vitórias a nosso respeito. E quando nós vimos essa mensagem, Jefité agora se encontra novamente diante do problema. Não é a sua posição que vai tirar o problema do seu caminho, não é a posição, não é a forma, não é o dinheiro, não é a influência que vai tirar, porque o coração do homem só conhece Deus. A Bíblia diz que Jefité vai até o rei de Amon, vai até Amon, o rei dos Amonitas, e Jefité tenta fazer um acordo de paz com ele. Eu imagino Jefité falando: olha, eu estou agora reinando sobre Israel, vamos fazer um acordo de paz, vamos deixar que os povos vivam em paz, você vive na tua terra, nós vivemos na nossa terra, vamos permitir que os nossos filhos e as nossas crianças cresçam tranquilamente. Eu imagino tentando um acordo de paz. De repente, como esse da Síria, que tentam através de ONU, tentam através dos Estados Unidos, tentam através de Israel, do Egito, mas não conseguem chegar a nenhum ponto. E Jefité, ele tenta negociar. Irmão, se Deus está nos levantando, se Deus está levantando você, não é para negociar com o seu adversário, porque Deus tem uma obra separada na nossa vida. Deus tem uma obra especial sobre cada um de nós. Deus não tem parte com o inimigo. Deus não tem parte com aquele que quer roubar a nossa bênção. Deus não tem. Nós precisamos estar na presença de Deus. Nós precisamos estar na posição que Deus quer que nós estejamos. Que posição que é essa? Se Deus te chamou, meu irmão, Ele mesmo vai te capacitar. Se Deus está te chamando para reinar, Ele mesmo vai te dar sabedoria para isto. E muitas vezes nós precipitamos o nosso agir, o nosso falar, enquanto passamos, como diz no popular, passamos os bois, os carros na frente dos bois. Não é verdade? Ou colocamos a mão onde o chapéu onde a nossa mão não consegue alcançar, ou um passo maior do que a perna, como dizem, não é verdade? Mas não houve acordo de paz entre os amonitas e Israel. E a Bíblia diz que os amonitas agora preparam um ataque. Eles preparam um ataque de maneira que Jefité clama a Deus. Jefité começa a clamar a Deus e faz um voto com Deus. E a Bíblia diz, meu irmão, que nós não devemos precipitar com os nossos lábios em dizer coisa alguma diante de Deus. Não precipite a tua boca em dizer nada diante de Deus, porque Deus leva a sério. Não precipite em abrir a tua boca para falar mal de ninguém, porque Deus leva a sério, e o diabo também. Não precipite em abrir a tua boca para criticar o pastor ou o ministério. Não precipite em criticar o que o irmão está passando. Não precipite.
A Bíblia diz que do interior do coração vêm os bons e os maus pensamentos. Os bons e os maus pensamentos não vêm do ouvido, não vêm da boca, vêm do coração. Então nós devemos vigiar com aquilo que nós fazemos. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 5, que quando fizeres um voto ao Senhor teu Deus, não tarde em cumpri-lo, porque Deus certamente cobrará. Então eu vejo assim que muitas pessoas fazem voto com Deus e pecam por não cumprir no voto. Eu não sei porque Deus colocou essa palavra no meu coração à tarde para trazer para a igreja. Eu não sei porque, se você tem feito voto com o Senhor, ou se você tem feito aliança com o inimigo. Eu não sei. Mas uma coisa eu te falo: se há um voto que você fez com Deus e não cumpriu, nessa noite você peça perdão. Peça perdão daquilo que você não pode cumprir, daquilo que você não possa fazer. E comece uma vida nova, uma caminhada nova a partir de hoje. Não que você não esteja na presença de Deus, não que você não tenha salvação, não estou falando isso, nem que você não seja evangélico, crente, pentecostal, o que for. Eu estou falando, meu irmão, daquilo que você não pôde cumprir e fez o voto. Hoje o pastor Soares convidou você a colocar no coração uma oferta para trazer para essa construção. É diferente. Às vezes tem pessoas que eu sei que amariam dar 1.000 de oferta, 2.000, 5.000, e não tem condições. Às vezes tem condições de dar 10, 50. Mas quando recebem algum dinheiro, com certeza traz com alegria, porque o coração está alegre em ofertar. Quando a gente vê algumas crianças vindo à frente, eu falo que bênção, quando os pais já induzem, já ensinam a fazer uma oferta ao Senhor. A oferta a Deus, irmãos, é tão séria, que na Bíblia Sagrada há em torno de 500 vezes a palavra oração, 750 vezes a palavra fé, e mais de 2.100 vezes a palavra as ofertas, votos e sacrifícios. Então é muito sério, não é por acaso que o Espírito Santo induziu esses homens, inspirou esses homens a escrever sobre tantos sacrifícios, ofertas, holocaustos, dízimos, ofertas. Não foi por acaso, é porque é muito importante para Deus. É interessante que Jacó podia ter todas as qualidades que muitas vezes o povo coloca sobre ele, mas na verdade ele teve um encontro com Deus, porque ele verdadeiramente, a Bíblia diz que ele passa uma noite no vale de Jaboque lutando com o anjo do Senhor. Houve uma conversão de maneira tal que tudo que Deus dava a Jacó devolvia ao Senhor o dízimo de tudo. Votos quando nós fazemos, votos quando nós colocamos diante de Deus, ainda que possam doer, meu irmão, nós temos que cumprir, porque Deus é Deus. Quando o Senhor diz para Abraão, faz um voto comigo, eu estou usando essa palavra para você entender, meu irmão e minha irmã. Leva o teu filho, Abraão, leva o teu único filho. Ele fala, filho já é coisa que machuca o coração do pai. O pai que ama, meu irmão, ele paga o preço pelo filho. Podem falar, o filho pode ser errado, mas nós pagamos um preço pelos filhos. Quando falamos em crianças aqui, nós podemos sentir o coração da irmã Kênia com o netinho dentro de casa com poucos meses, com dias em casa. Como nós podemos encarar essas situações? E Senhor Deus fala com o Eterno, Hashem, diz para Abraão, Abraão, leva o teu filho Isaque. O teu filho, o teu único filho, o teu filho amado. Ele frisa 3 palavras sobre Isaque. E leva até o monte, e ali oferece no Moriá, e oferece em sacrifício, em holocausto. Mata Isaque, queima Isaque para mim. Abraão não falou, Deus, isso é do diabo, o Deus que dá, não tira, a minha idade, meu irmão, mas Deus é aquele que prova o coração. Onde está o teu coração? Porque muitas vezes a tua bênção está retida por causa de você. Nessa noite, eu quero declarar que você estará apto a receber a tua bênção. Eu vou orar no final deste culto, dessa reunião, dessa palavra, para que nessa noite Deus venha sondar o teu coração e liberar o que está retido no mundo espiritual. Todo o milagre que Jesus fez foi primeiro precedido pela palavra. Primeiro pregava, primeiro ele declarava-lhe o poder de Deus pela palavra.
Estava ali ele pregando sobre a praia ali, e de repente agora ele sobe no barco e vai em alto mar, ministra a palavra, e depois que a palavra é ministrada, ele diz para Pedro: lança a rede agora. Nessa noite, após a palavra, nós vamos lançar a rede. Nós vamos lançar a rede. Se porventura alguma coisa que nós falamos, alguma coisa que nós deixamos de cumprir a Deus, nós vamos nessa noite pedir perdão ao Senhor, consertar nossa vida com Deus, para que o milagre bata na nossa porta essa manhã ainda. Em nome de Jesus. Quando nós propomos no coração, quando nós propomos, Pastor Soares, quinta-feira eu preguei agora sobre Josafá. Eu não sabia que o pastor tinha pregado, e Deus deu outra palavra sobre Josafá para a igreja. E nós vimos ali que Josafá, ele chama todo o povo e põe em jejum. E vem o Espírito do Senhor sobre Jazael, e profetiza ali que aquela luta não era do rei Josafá, aquela luta era do próprio Deus. Houve o quê? Uma unanimidade de oração, de busca, de quebrantamento, de dependência de Deus. Pastor Robson sozinho, meu irmão, não consegue levar essa igreja. Pastor Soares, Pastor Amaral, os pastores que andam aqui, sozinhos não fazem nada. Mas se você e eu estivermos juntos, num propósito só, nós vamos romper em fé. Nós vamos romper em fé. Amém? Você não concorda, não? Então abra a boca e dê glória a Deus, igreja. Não é que Deus não está ouvindo seu coração, não, mas o diabo precisa ouvir porque ele é surdo. Deus sonda o seu coração, você pode ficar caladinho que Deus escuta. Mas o diabo tem que ouvir da tua boca o poder manifesto de Deus. Aleluia. E é interessante isso. Quando nós vimos Davi faz voto com Deus, e Deus honra Davi, Deus enaltece Davi, Deus glorifica o nome de Davi na terra, irmão. Até hoje é venerado em Israel. Eu gosto de falar muito isso. E a Bíblia diz ali que Davi, ele procura agora oferecer um altar a Deus, um sacrifício a Deus. Ele vai até na terra de Araúna, um fazendeiro rico, e fala com ele: olha, eu preciso oferecer a Deus um altar. Eu preciso de comprar um pedaço de terra. Araúna disse: meu filho, pode pegar o que você quiser aqui, rei Davi, isso tudo é seu. Eu falei: não, tem que ter um preço para oferecer ao meu Deus. Tem que ter um preço para oferecer ao meu Deus. Quando Deus fala em sacrifício, meu irmão, muitas vezes Ele não vai permitir que você sacrifique Isaac. Na hora do cutelo em pé, na hora da lenha posta, antes de você abaixar o braço, Deus para céus e terra. Vem o anjo bradando: Abraão! O anjo cai na terra e diz: não faça tal coisa com a criança. O Senhor Deus proveu para ti o sacrifício. Olhem do lado. Muitas vezes, meu irmão, na prova que Deus quer nos fazer, a provisão já está do teu lado direito. Muitas vezes focamos só o problema, enquanto não olhamos para a provisão que está ao nosso lado. Deus pega Agar, briga com Sara. Sara fala com o velho dela, Abraão: Abraão, não aguenta essa mulher mais não. Não aguenta essa mulher mais não, tem que tirar essa mulher daqui de casa. Meu irmão, não pensa que em casa de pastor não tem uns ranca-toco, não, que tem. Abraão para mim foi um exemplo de pastor, né, pastor? Né, pastores? Abraão foi um exemplo de pastor e tinha confusão na casa dele. Às vezes tem uns ranca-toco. Não pensa que casa de pastor é o céu, não, meu irmão. A casa do pastor é casa de pastor. Casa de pastor é casa comum, igual a sua. Comemos, bebemos, discutimos, mas nós temos o único respeito, que é Cristo em nós. Então muitas vezes titula a casa de pastor como a casa do pastor, é filho do pastor. Olha lá o filho do pastor, olha, ela está desviando isso. Não, meu irmão, vigia com o que você fala na tua boquinha, abençoado de Deus. Mas eu vejo que Agar é lançado fora da casa de Abraão. Agar pega o menino, uma matula, um embornal, uma mochila de comida, de pão, de água, de queijo,
e vão embora para o deserto. Chega ali e o pão fica duro, acaba o pão também, acaba tudo, acaba a água, acaba tudo. O menino começa a chorar e começando a gritar: mãe, eu quero isso. Eu imagino Ismael gritando: mãe, eu quero água, mãe, eu quero leite, mãe, eu quero danoninho, mãe, eu quero todinho, mãe, eu quero salaminho, mãe, eu quero. É verdade? E menino chorando, meu, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. É? Aí eu vejo Agar coloca o menino debaixo de uma árvore e ela vai para um outro, a um tiro, a distância de um tiro, a Bíblia diz. Imagina aí de 50 a 80 metros. É? E ela falou assim: vou esperar o menino morrer e vou morrer também. Amém, acabou. É? O menino começa a chorar. Aí eu imagino que Agar começa a orar pelo Deus de Abraão, 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 Deus de Abraão. Eu estava tranquilo lá, por que o Senhor permitiu Abraão, seu servo, me engravidar? Agora estou com problema, estou morrendo. Aí aparece o anjo e diz: Sara, olha do teu lado, minha filha, olha esse Agar, olha aí do teu lado, graças a Deus, esse poço de água mineral, Agar. Às vezes, meu irmão, Deus permite até o sacrifício, mas Deus é aquele que honra até o final. Por isso não devemos precipitar com os nossos lábios, precipitar com a nossa boca, precipitar em julgar, precipitar em fazer algo que não agrada a Deus. Muito mais ouvir do que falar. Por isso nós temos 2 ouvidos, um par, enquanto temos uma boca só. E é interessante, quando nós vemos aqui no versículo que acabamos de ler, Jefté faz um voto com Deus. E fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se totalmente deram os filhos de Amon na minha mão, no versículo 31, aquilo que saindo na porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isto será do Senhor, e ofereceria um holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela a única filha, não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, minha filha, muito me abateste, e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Oh, glória! E ela lhe disse: meu pai, tu deste a palavra ao Senhor, faze de mim conforme o que prometeste, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Irmãos, qual que é o voto que Jefté fez? O voto de oferecer o primeiro que saísse da casa dele. Eu imagino que ele pensou em todos os servos que ele tinha, e todas as servas, mas nunca pensou que a filha dele viesse ao encontro dele. A Bíblia diz que ela sai de casa com seu adufe. É como se fosse um tamborim, um pandeiro. E eu imagino ela com as suas servas, com as suas amigas, com todas ali, para louvar a Deus pelo pai. Eu imagino o xodó que aquela menina tinha com o pai e o pai com ela. Eu imagino o chamego. Eu imagino todo dia Jefté chegando em casa e dando um abraço na filha, dando uma cheirada no cangote dela. Eu imagino essa cena todos os dias. Mas agora, quando ele faz o voto, ele pensou na vitória. Ele pensou no fracasso do adversário. Ele pensou em ganhar a terra. Ele não pensou nas consequências que podiam ter acontecido, que poderiam ter acontecido. E a Bíblia diz que quando aquela moça sai, batendo o seu pandeiro,
e louvando a Deus, louvando a Javé, louvando a Rachem, louvando ao Eterno de Israel, louvando ao nosso Deus, que é a mesma coisa. Eu imagino que ele já olha aquilo e lembra do voto que ele faz ao Senhor. E todos, ao invés de soltar foguetes, comemorar, ele turba o coração, rasga suas vestes. Eu imagino ela para e diz: o que aconteceu, meu pai? E ele diz: olha, eu fiz um voto ao Senhor, e você é o voto, e você é aquela aqui, e você é o voto que eu fiz. Você está turbando meu coração, minha filha. Ela não perguntou nem que voto que era. Meu pai, cumpre ao Senhor o que saiu da tua boca. Cumpre ao Senhor o voto que fez a ele. Eu imagino ele agora falando: minha filha, o voto é você em sacrifício, é você em holocausto. Nós sabemos que Deus já não aceitava mais holocaustos, mas talvez uma prática daquela cidade a qual vivia, uma cidade que matava filhos, matava crianças. Isso é estudo teológico para trazer essa revelação. Então, dentro de Israel já não havia mais, já não oferecia filhos em holocausto, nunca ofereceu, não era agradável a Deus. Mas ele tinha falado por causa da prática que ele participava. A prática do passado, irmãos, não é a prática que Deus quer que você participe hoje. Ele não sacrifica a filha dele em holocausto, ele não mata a filha, ele não queima a filha dele, mas ele entrega em consagração ao Senhor, como Ana fez a Sansão, como Ana fez a Samuel, como a mãe de Sansão, fugiu o nome aqui, fez votos a Deus. Jefté fez um voto a Deus de que ela seria pura, ela seria consagrada ao Senhor. E a Bíblia diz aqui no versículo 37: disse mais a seu pai: concede-me isto, deixe-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para o seu pai, a qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o homem, e daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o Gileadita. Voto que nós fazemos ao Senhor é um voto em memória. Esse foi um memorial ao Senhor, o voto de Jefté. Uns falam voto de tolo, uns falam que ele precipitou, mas antes mesmo de abrir a nossa boca, Deus sabe, meu irmão, Deus sabe, não é? Eu acredito que Deus permitiu este voto porque queria ser lembrado hoje a vitória, primeiro, de Israel sobre os amonitas, e segundo, a fidelidade de um homem precisa ter com Deus. Eu queria que você colocasse de pé. Essa palavra, essa mensagem, ela vem alegrar o seu coração, trazendo a você, nesta noite de memória, daquilo que nós precisamos, podemos fazer, e aquilo que nós não devemos fazer diante de Deus. Aleluia. Passou o tempo tão rápido que eu olhei para o relógio agora e já... Aleluia. Nós te louvamos. Nós te rendemos graças a Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu queria que você que tivesse, você que tem no seu coração algo de lembrança, seja um voto, seja algo que você falou diante de Deus, eu queria que você colocasse a sua mão na altura do seu coração, do seu peito. Nós vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Pai, nós te rendemos graças, ó Pai. Neste momento, Senhor amado, Senhor, coloca a vida dessa igreja em tuas mãos, ó Pai. Cada um de nós, ó Deus, de maneira gloriosa, Senhor.
Pai querido, Pai santo, Deus de poder e glória, Pai. Meu Deus, coloca um freio nos nossos lábios, ó Pai. Pai querido, que, Deus amado, não venhamos precipitar com os nossos lábios, ó Pai. Deus, aquilo que não louva, que não engrandece o Senhor, meu Pai. Importa, Deus amado, que o Senhor cresça, que nós diminuamos, ó Pai. Querido, em nome de Jesus, que nesta noite, Pai, possamos renovar a aliança com o Senhor, Pai. Renovar nesta noite, Pai amado, Deus, o pacto com o Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus. Meu Deus, quantos fizeram votos, ó Deus, no início do ano, Pai. Em tão pouco tempo, Senhor. E não conseguem cumprir até o final do mandato, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo. Aqueles que não conseguem, Deus amado, não conseguiram, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor os perdoe também, Senhor amado. Aqueles que assumiram o chamado diante do Senhor, Pai amado, e até agora não levaram a sério, Pai. Aqueles que assumiram diante do Senhor, meu Pai, meu Deus, um ministério, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado, Pai santo. Deus, que possamos, ó Deus, assumir os chamados, assumir, ó Pai, os nossos familiares, assumir a nossa família, Pai. Assumir, ó Deus amado, aquilo que o Senhor tem nos confiado, Pai. Seja no trabalho, seja na empresa, seja no ministério, Senhor, seja, meu Deus, onde for na família, Pai. Em nome de Jesus Cristo. A Tua palavra diz, ó Deus, que o nosso sim seja sim, e o nosso não seja não. Passando disso, Deus é do maligno, Pai. Senhor, em nome de Jesus, joga por terra toda opressão, tudo aquilo, Deus, que quer, Senhor, aprisionar o Teu povo, Senhor, para ir para um caminho que não tem saída, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Deus, esse que fez um voto com o Senhor, seja aqui, seja outro ministério, Deus, e não pôde cumprir, meu Deus amado, que nesta noite o Senhor perdoe, Senhor. Perdoe, Deus, os votos não cumpridos. Perdoe, Deus amado, os votos, ó Deus, que Deus determinamos, ó Pai, e não, Deus, conseguimos fazer, ou aqueles que puderam ser feitos não fizeram, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós te rendemos graças, ó Pai. Querido Espírito Santo, vem, Senhor amado, visita agora, Senhor, a saúde da Tua igreja, Pai, a saúde física. Deus, em nome de Jesus, seja, Deus, Senhor, na alma também um problema, Senhor, que está trazendo, Deus, a raiz para o físico, Pai, que tem a raiz que está ocasionando, Deus, o mal físico, a patologia, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, seja arrancado este mal agora, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Senhor amado, Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, toca agora, Senhor, neste mal. Toca agora, Senhor, nessa raiz. Toca agora, Senhor, nesse caroço. Toca agora, Senhor, nessa coluna. Toca agora, Senhor amado, com a mão de Jesus Cristo ensanguentada sobre esse povo, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, Senhor. Meu Deus, esse que tem uma causa na justiça, Pai. Esse que tem uma pendência, Pai. Esse, Senhor amado, que traz também no corpo, Senhor amado, na mente, Deus, uma tragédia de família, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, sara agora, Pai. Deus, Tu és um médico de Gileade, Senhor. Vem com Teu bálsamo, Senhor amado, cura essa ferida, Pai. Cura essa cicatriz maltratada, Senhor amado. Cura, Senhor amado. Deus, faz a sutura que precisa fazer, meu Pai. Arranca o que precisa ser arrancado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Deus amado, esse irmão que não tem vindo à igreja, Pai. Esse irmão, Senhor, que se encontra desanimado, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, se sente excluído, se sente, Deus amado, abandonado, Pai. O visita, Senhor amado, em nome de Jesus. Querido Espírito Santo, só o Senhor que pode fazer essa obra, Pai. A Tua palavra diz, ó Deus, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que nela edificam, Senhor. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Deus, este contrato, Senhor, que está para ser fechado, para ser assinado e não dá sequência. Traz, Deus amado, nesta noite a vitória, Senhor. Deus, que pela manhã, Senhor, essa semana, Pai, casos venham ser resolvidos, em nome de Jesus, ó Deus. Causas na justiça, Senhor, seja no trabalho, seja, Senhor, Deus, em nome de Jesus, em todos os âmbitos, ó Pai, estão ali no fórum, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Da pequena causa até a maior causa, Pai. Da mais simples, ó Deus, até a mais complexa, Pai. Deus, envia Teu anjo ali, Senhor. Pega, Senhor amado, esse prontuário. Pega, Senhor, essa causa. Pega, Senhor, esses papéis, ó Pai, e coloca na frente, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Que venha solucionar, ó Deus amado, essa semana, Pai. Que portas venham a ser abertas essa semana, Senhor. Meu Deus, que o Senhor seja honrado essa semana, Pai.
Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, a palavra do Senhor não fala mais, Deus, sobre a herança de Jefté, Senhor. Mas, ó Deus, uma coisa eu sei. Muitas vezes queremos ter herança nessa terra, Pai. Deixar marcas nessa terra, Senhor. Mas, ó Deus, precisamos deixar marcas no céu, Pai. Precisamos, ó Deus, ter o nosso nome escrito num livro da vida, Pai. Confirma, Senhor amado, nessa noite, Pai. Confirma, Deus amado, o nosso nome, Pai. Confirma a salvação sobre essa igreja, Pai. Sobre cada um de nós, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Assim, Pai, nós oramos, Senhor. E nós te agradecemos, ó Deus. No nome de teu Filho Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode glorificar ao Senhor. Graças a Deus. Aleluia, Senhor.